O objetivo desse vídeo, que será dividido em duas partes, será resgatar um capítulo importante da história recente do Paraná e contar quais foram os desdobramentos do primeiro e o único projeto de lei de iniciativa popular da nossa história, que foi o projeto de lei contra a privatização da Copel, o chamado PL 248/2001. Podemos dizer uma história mal contada? Não. É uma história que sequer foi contada. Porém, nós não esquecemos e não esqueceremos. Essa história será contada e recontada. E nós vamos fazer também aqui a interpretação do seu significado histórico e o valor político, porque é um projeto de lei que ainda precisa ser votado pela Assembleia Legislativa do Paraná. Porém, essa pendência histórica, ela é insanável, porque foi ignorado no seu devido tempo, e nós vamos dizer aqui o porquê. No capítulo 8 do livro documentário A Copel é Nossa, de minha autoria, que foi lançado na Assembleia Legislativa do Paraná no dia 15 de agosto de 2022, eu conto a história do projeto de lei de iniciativa popular contra a venda da Copel. É preciso dizer que esse projeto de lei de iniciativa popular foi o único da história do Paraná e um dos únicos projetos de leis de iniciativa popular do Brasil. É muito importante ter o entendimento do que é um projeto de lei de iniciativa popular e das dificuldades de ser elaborado e ser encaminhado um projeto de lei de iniciativa popular. O objetivo aqui é fazer um paralelo entre o que aconteceu lá atrás, no passado, em 2001 e nos anos seguintes, com o momento presente. Existe muita semelhança entre esses dois momentos. E é importante a gente entender o triste fim, ou o lamentável fim que foi dado a esse único projeto de lei de iniciativa popular, porque ele está válido, ele está presente e ele vai ser analisado, ele vai ser compreendido na conjuntura presente também, porque ele está pendente, é uma pendência histórica que não foi devidamente julgado pelo poder judiciário. Aliás, foi, mas não foi levado a sério. Agora precisa ser levado a sério. Nós vamos contar essa história. O ano de 2001 foi marcado como o ano da maior mobilização popular da nossa história, do estado do Paraná. E o centro dessa mobilização foi uma grande campanha do povo do Paraná na defesa da Copel contra a sua privatização por meio do primeiro e único projeto de lei de iniciativa popular da nossa história. Esse projeto de lei foi entregue na Assembleia Legislativa por milhares de cidadãos e cidadãs que fizeram uma grande caminhada no dia 11 de junho daquele ano, da Boca Maldita até o Centro Cívico, aonde foi entregue na Assembleia Legislativa esse projeto de lei de iniciativa popular contra a venda da Copel, aonde a frente foi entregue nessa caminhada por meio de muitos carrinhos de supermercados com assinaturas qualificadas aos milhares. Foram exatamente 138.207 assinaturas qualificadas nesse projeto de lei. Um projeto de lei que teve muito debate, que teve muita discussão, que teve muito trabalho de rua. Está aí as fotos daquela ocasião, onde nós temos nesse momento aí o prefeito de Maringá falecido, José Cláudio, aqui outras lideranças em outros momentos, mas que pediam basicamente uma coisa, que a Copel é nossa, que a gente não quer que a Copel seja privatizada, não queria que a Copel fosse privatizada.
Essa foi uma campanha organizada pelo Fórum Popular contra a Venda da Copel, constituída por milhares de cidadãos de diferentes segmentos do Paraná. Para finalizar a primeira parte desse vídeo, eu vou ressaltar aqui o que prevê a Constituição Federal e a Constituição Estadual no que diz respeito a projeto de lei de iniciativa popular. Na Constituição Federal consta que a soberania popular será exercida com valor igual para todos nos termos da lei mediante a iniciativa popular. E na Constituição Estadual, o artigo 67, consta que a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado estadual, distribuído em pelo menos 50 municípios, com 1% de eleitores inscritos em cada um deles. Isso parece que é uma coisa fácil de ser atingido, mas não é não. Para vocês terem uma ideia, nenhuma lei federal até hoje vigente nesses 34 anos de Constituição Federal do Brasil foi resultante de um projeto de lei de iniciativa popular. Houveram alguns projetos de lei de iniciativa popular, houve uma meia dúzia. No entanto, nenhum projeto de lei de iniciativa popular tornou-se lei sem que fosse encampado por alguma iniciativa parlamentar. E, no entanto, o projeto de lei de iniciativa popular, que precisava de 1% do eleitorado em 50 municípios, teve mais do dobro, mais de 2% do eleitorado, distribuído em quase todos os municípios do Paraná. Nós temos uma planilha da época mostrando como é que foi elaborado e encaminhado esse projeto de lei de iniciativa popular. É um caso quase único no Brasil. E, no entanto, ele simplesmente não foi votado, está pendente de votação até hoje. Então, é importante realçar a importância desse fato político na história do Paraná.